Bom, então, a gente parou, né? A gente estava vendo a parte, definir o que é uma cobertura aberta para o conjunto, né? Então, só lembrando aqui, se eu tenho aqui M é um espaço métrico, e eu tenho aqui uma família F, né, de subconjuntos. Então, aqui a família lambda, lambda pertencente ao conjunto de índices, né? Isso aqui é uma família de subconjuntos de M. Né, tal que o M está contido na união desses conjuntos. Isso aqui é essa família lambda, essa família F, né? Ela é chamada de uma cobertura, tá? É uma cobertura ou recobrimento. Eu uso mais o termo cobertura, alguns livros usam esse termo, outros, que nem esse que a gente está usando na matéria, ele usa o termo recobrimento, tá? Então, uma cobertura para M. Tá? Bom, quando esses alâmpidas são todos abertos, é aberto, né, para todo lâmpada aqui pertencente a L, então a cobertura é dita aberta. Tá? Então, F, né, é uma cobertura aberta. Tá? Bom, aí a gente viu também o que é uma subcobertura, né? Então, se eu tenho que a F é uma cobertura de M, tá? Se eu tenho aqui que a F é uma cobertura, né? Uma subfamília dessa F, né? Uma subfamília F' aqui contida em F. Então, observa que F é um conjunto de subconjuntos de M, né? Então, F' também é um conjunto de subconjuntos de M, né? Onde a F' ainda é uma cobertura de F, né? Cobertura de F. Então, ela é dita uma subcobertura, tá? Então, perdão, uma cobertura de M, né? Não é de F. Então, ela cobre o conjunto M. Então, essa F' ela é uma subcobertura da cobertura F. Tá? De M. Então, F' é uma subcobertura. Bom, para que a gente está estudando isso, né? A gente vai caracterizar compacto, tá? Quando a gente pega uma cobertura, né, ou qualquer cobertura de um conjunto, né? Então vamos pensar aqui, ó. Tem aqui um conjunto M aqui, tá? Se eu pegar qualquer cobertura, uma família aqui, ó, de subconjuntos, vamos pensar que eu tenho infinitos aqui, tá? Abertos. Evandro, Oi. nesse caso vai ser, eu não sei como fala, esse E linha nas duas últimas linhas aí, ó. E F'. linha, F'. É um subconjunto de F. Tá? ah, A própria F é uma subcobertura dela mesma, né? Só que, tá, então o primeiro é F linha, né? isso. Ah, tá, eu pensei que fosse a mesma coisa. Não, você tem aqui, ó, por exemplo, deixa eu só terminar aqui, né? Então, eu tenho uma cobertura F, então é uma família de subconjuntos cuja união contém M, né? E F' é um subconjunto desse F, ou seja, ela é uma outra família, né, que está contida nessa família aqui, que ainda cobre M. Então, essa família F' é chamada uma subcobertura de F. Não sei se você fala do que, né? De F. Uma subcobertura de M, né? Perdão. Ela está associada à cobertura F. Tá? Então,
Bom, se a gente pega uma cobertura, se eu tirar, por exemplo, um aberto dessa cobertura e ainda for uma cobertura, isso já é uma subcobertura. Ou a própria cobertura é uma subcobertura. Tá? Mas o que interessa pra gente, primeiro, né, é quando essa família F é uma cobertura aberta. Cobertura aberta, isso significa que os elementos dessas coberturas são abertos, tá? E quando vai existir uma subcobertura, né, F' aqui contida em F, uma subcobertura finita. Subcobertura finita, tá? Ou seja, eu consigo uma quantidade finita de elementos de F que ainda cobre o conjunto, tá? Então, esse tipo de propriedade que vai interessar pra gente, que é o que caracteriza os conjuntos compactos, tá? Então, ó, bom, essa aqui, se a gente for pensar, né, do ponto de vista topológico, é a definição de compacto, tá? Porque, lembra, do ponto de vista topológico, a gente não tem o que é um conjunto limitado, por quê? Porque envolve métrica, né, ou totalmente limitado, se envolve métrica. Fechado a gente tem, né, porque o fechado é complementar do aberto. Então, se eu fosse ver só a estrutura topológica, a gente só teria os abertos, consequentemente os fechados do conjunto, tá? Então, a gente caracteriza o compacto dessa forma em espaços mais gerais, né, espaços topológicos, tá? Então, eu não vou provar aqui, mas eu vou colocar, então, o que a gente teria, por exemplo, como definição de compacto e suas equivalências, tá? Então, por falta de tempo, né, aqui a gente teria que fazer toda uma construção, né, para mostrar que isso aqui é equivalente. Então, por falta de tempo eu não vou fazer, mas para a gente ter ideia de como caracterizar compacto em espaços mais gerais. Tá? Então, ó, eu vou colocar aqui como definição, né, a gente já definiu o que é compacto, mas vamos colocar aqui. Ó. Então, ó, seja M um espaço métrico, né? Eu estou colocando como definição, mas na verdade são equivalências, tá? Então, dizemos que M é compacto C. Bom, a gente já caracterizou um conjunto compacto, né? Primeiro, toda sequência possui subsequência convergente. Essa aqui foi a caracterização que a gente já colocou de compacto, né? Toda sequência em M possui subsequência convergente. Claro, convergente é em M, né? Então, dada qualquer sequência, eu consigo uma subsequência convergente. A segunda que a gente viu relaciona fechado e totalmente limitado. Tá? Então, se M é fechado, vou colocar aqui ponto e vírgula, e totalmente limitado. Então, na verdade, a gente mostra que são equivalentes essas duas situações. E a terceira, que aí é o contexto topológico mais geral, se toda a cobertura aberta, né, se F, ou para toda, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar o para toda. Aqui. Para toda cobertura aberta, F, vamos colocar aqui, F de M, existe uma subcobertura finita
finita. Tá? Bom, em geral esse terceiro aqui, né? Então, como eu disse, são todos equivalentes, essas três são equivalentes como definição de compactos para espaços métricos, né? Lembra que o simples fato de ser fechado e limitado não implica que é compacto em espaços métricos. A gente precisa desse conceito totalmente limitado, né? Então, como eu disse, né, eu não vou provar essas equivalências, a gente provou algumas delas, né? Principalmente envolvendo compacto, fechado e totalmente limitado, mas eu não vou provar aqui não. Tá? Bom, por exemplo, né? Vamos ver aqui esse 3, né? A gente consegue usar ele para mostrar, por exemplo, né? Foi uma coisa que eu já fiz na última aula. A gente trabalhou com intervalo aqui, digamos, 0,2. Né? Aqui esse conjunto em R, né? Então com a métrica usual de R. Tá? Lembra que a gente pegou, mostrou que as bolas, vamos chamar aqui F, né? Consideramos essas bolas aqui, ó, bola aberta, de centro 0 e raio 2 menos 1 sobre N. Então, bom, essa família aqui, né, em R, isso aqui, se a gente for pensar, pegar aqui interseção, deixa eu só ver aqui onde, pode ser, isso aqui, ó, bom, certo, né? Então, o 0,2, aberto em 0, fechado no 2, ele está contido na união de todas essas bolas, né? A gente provou isso aqui na última aula. Que é N natural. Preciso colocar. Então, o 0,2 está contido aqui, mas, perdão, 0,2, desculpa, o 2 aqui ele é aberto, né? Desculpa, coloquei fechado aqui, não, ele é aberto, perdão. Aí eu teria que partir para o 0, né? Vamos trabalhar aqui no 2. O 0 aqui, se eu não me engano, eu coloquei fechado, foi aqui no 0, né? Aqui não faz muita diferença. Vamos pôr aqui, acho que eu pus foi ao contrário. Isso. Senão eu teria que, na verdade aquele também não é, tá? Mas o que a gente trabalhou foi esse aqui, fechado no 0 e aberto no 2. Isso, né? Fechado no 0 e aberto no 2, tá? Isso, né? Agora sim, porque senão o 2 não entra, né? O 2 aqui ele não entra em nenhuma bola dessas. Então, se eu pegar qualquer ponto aqui, né? Só relembrando o que a gente fez, né? Por exemplo, aqui eu tenho o 0 e aberto aqui no 2. Né? Aqui eu estou em R. Então, se eu pegar qualquer número aqui, ó, x menor do que 2, eu consigo pegar aqui 1 sobre n de forma que 1 menos 1 sobre n seja maior que esse x, tá? Então, se eu pego isso, esse x pertence, né? Até colocar aqui n0, pertence a essa bola aberta de centro 0 e raio 2 menos 1 sobre n0. Tá? Então, assim que a gente mostrou que esse conjunto está contido nisso. Bom, agora F não admite nenhuma subcobertura finita. Né? Qualquer, a gente pode argumentar aqui, ó, qualquer subcobertura finita de F, né? Acho que eu comentei isso aqui também na última aula, não contém esse intervalo aqui, 0,2. Por quê? Bom, se a gente for olhar, né? Eu vou chamar de Bn a bola aberta de centro 0 e raio 2 menos 1 sobre n. Tá? Só para identificar. Então, observa que o Bn ele está contido em Bn mais 1. Por quê? Porque à medida que eu aumento aqui, né, o n por n mais 1, 1 sobre n vai ser menor do que... Não, perdão, vai ser maior, né, do que 1 sobre n mais 1. Portanto, essa diferença aqui, 2 menos 1 sobre n, é maior
do que 2 menos 1 sobre n mais 1. Tá? Ou seja, o raio está aumentando. Então, essas bolas, elas são todas de mesmo centro, né? E aí eu estou o quê? À medida que o n aumenta, o raio aqui, né? Rn é menor ou igual que o Rn mais 1, que é o raio. É isso aqui. Tá? Bom, e aí o que acontece, né? Qualquer família finita, digamos aqui, se eu pego f', uma subfamília de f que é finita, então o que acontece? Bom, essa subfamília, vou colocar aqui, ela vai ser, digamos, Bn1, né? Então aqui são todas as bolas abertas, né? Então Bn é desse raio Rn, Bn1 do raio Rn é R1, né? Que no caso ele vai ser 2 menos 1, que é 1. Agora Bn1, 2 menos 1 sobre N1, né? Aqui, ó, Bn2, digamos aqui até o Bnk. Bom, ordenando esses números, né? Então eu posso escolher de forma que N1 seja menor que N2, menor que Nk. Dessa inclusão aqui do Bn está contido em Bn mais 1, tá? A união, na verdade, todas essas bolas aí, vou chamar aqui, bola de centro, ou dos BNIs, né? Eu simplifiquei aqui a notação. BNI com I de 1 até K é a maior das bolas, que no caso é a BNK. Então, à medida que o N aqui está aumentando, o raio da bola está aumentando, então todas essas estão contidas na de maior raio. E aí, claro, né? Quem que é esse conjunto aqui, né? Se a gente for colocar na reta real, né? Isso aqui é o conjunto do x pertencente a R. Então, que módulo de x menos 0, né? Então, vou colocar só o módulo de x, é menor que 2 menos 1 sobre nk. Então, se eu pegar, por exemplo, um y aqui maior que 2 menos 1 sobre nk e menor do que 2, né? Isso implica que esse y pertence ao intervalo aqui 0, 2 e o y não pertence a BNK, portanto não pertence a essa interseção, essa união, desculpa. Então, qualquer quantidade finita que eu pegue não consegue cobrir o intervalo 0, 2, tá? Então, com isso a gente prova o quê? Que o intervalo fechado aqui é 0, 2, isso aqui ele não é, o intervalo fechado não, fechado à esquerda versus direita, né? Isso aqui não é compacto. Então, uma forma para a gente, em geral, mostrar que ele não é compacto seria isso, né? Seria a gente pegar, construir uma cobertura aberta e mostrar que ele não admite uma subcobertura finita dessa cobertura. Tá? Para mostrar que é compacto, aí teria que pegar qualquer cobertura aberta. Tá? Então, em geral, para mostrar que é compacto, acaba sendo mais difícil, né? Porque você não consegue abordar todas as coberturas. Né? Agora, para mostrar que não é compacto, acaba sendo mais fácil isso. Por quê? Porque se a gente for olhar aqui, ó, né, das 3 equivalências, bom, seria ou eu construir uma sequência, né, que não possui uma subsequência que não converge em M, também dá, né? Basta construir uma sequência que converge para 2. M fechado é totalmente limitado, né? Então eu teria que mostrar aqui que ele não bom, fechado ele já não é, né? Então você já garantia aqui, embora ele seja totalmente limitado, ele não é fechado. E eu usei a terceira equivalência, que para toda cobertura aberta admite uma subcobertura finita. Tá? Então,
a gente pode usar uma dessas três equivalências aqui para provar que o conjunto, né, que ele é compacto, ou para mostrar que não é compacto. Se ele não satisfizer um desses três, não vai poder ser compacto. Tá? Então, como eu falei, eu não vou fazer a demonstração dessas equivalências, né? Vai perder um tempinho bom, mas elas são válidas. O que é interessante, né? Quando a gente restringe aqui para R ou Rn, aí a gente pode tirar o totalmente limitado e ficar só com o limitado, né? Então, lembrando que se eu pego M, um conjunto infinito com a métrica 0, 1, ele é fechado, ele é limitado, mas ele não é compacto. Bom, então, quando a gente for trabalhar com compacto, tem que lembrar que eu posso usar qualquer uma dessas três condições, né, para ele ser compacto. A primeira, toda a sequência possui uma subsequência que converge por um ponto de M. O conjunto é fechado e totalmente limitado. Ou toda cobertura aberta admite uma subcobertura finita. Tá? Ou seja, eu consigo extrair uma quantidade finita de abertos que ainda cobrem o conjunto.